Sejam bem-vindos ao nosso devocional Manhã de Sábado, Manhã com Propósito. Muito bom dia! Como foi o seu descanso, hein? Acordou bem? Acordou mal? Bom, daqui a pouco nós vamos orar, né? Vamos apresentar a Deus o nosso sábado e tenho certeza que Deus vai na frente. E se Deus for na frente? Como diz a música da Cassiane, Deus na frente, né? Quebrando as correntes, né? Tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. É isso que vai acontecer. Se Deus estiver à frente, não tem como dar errado. Fácil nunca vai ser, mas vai dar certo. E nós estamos finalizando hoje, sábado, os 12 princípios, uma série que nós iniciamos lá no início da semana, na segunda-feira, os 12 princípios que aprendemos com Jesus para viver com propósito. E se você não acompanhou nenhum deles, ou só alguns, eu deixei aqui no canal do YouTube todos eles, desde a segunda-feira, o primeiro princípio, o segundo, o terceiro. E hoje nós vamos falar sobre o 11º e 18 horas, finalizando essa série, o 12º princípio que aprendemos com Jesus. E por que Jesus? Não preciso nem ficar dando muita satisfação, mas Jesus foi o maior professor, né? Ele viveu na Terra, nos ensinou como viver, como lidar com o ser humano, como lidar com as pessoas, ensinou sobre família, sobre finanças, sobre espiritualidade. Realmente ele deixou um legado, deixou muitos princípios que, se praticarmos, teremos os resultados. Vamos conseguir ter uma vida aí com propósito. E quando você vive com propósito, você vive debaixo da proteção de Deus. Isso é uma coisa que Deus se agrada, é quando o ser humano vive com propósito. Mas quando eu falo viver com propósito, não é aquele negócio, propósito de se formar, casar, prosperar, tudo bem. Tudo isso está dentro do pacote? Pode ser que sim. Mas o propósito de agradar a Deus, de ser luz neste mundo, de onde você chegar, você mostrar Cristo para as pessoas. Inclusive o tema de hoje, eu vou colocar aí, pode ler junto comigo, o 11º princípio que Jesus deixou, a compaixão. A compaixão. É isso mesmo, a compaixão. Eu gostaria que você entendesse muito sobre isso, porque assim, quando a gente fala de compaixão, as pessoas pensam que é ter aquele sentimento de pena, né? Poxa, eu tenho pena do fulano, eu tenho dó do ciclano. E não é necessariamente isso que eu estou falando sobre a compaixão, que foi um dos princípios que Jesus deixou para você que quer viver com propósito. Compaixão se aproxima. Compaixão é enxergar a dor de alguém e decidir fazer alguma coisa para ajudar. Então, não é pena. Compaixão não é sentir pena. Pena, você olha de longe e tal. Compaixão não. Você pega a dor daquela pessoa e faz algo para ajudar. Faz algo que está no seu alcance. Isso é ter compaixão, que você vê vários exemplos da Bíblia que Jesus praticou isso. Quer ver um dos exemplos? Lá em João capítulo 8, conta um episódio que Jesus saiu do Monte das Oliveiras, indo para o templo no meio do percurso, no meio do caminho. Os fariseus, os líderes religiosos, param Jesus dizendo: olha, essa mulher aqui foi pega em adultério e pela lei de Moisés temos que apedrejar. Está aí nas tuas mãos, Jesus, essa bucha, essa bomba, resolve aí. E Jesus, muito sábio, né? Muito sábio, começou a escrever na areia, né? Sobre o pó do chão, começou a escrever. De repente vira para esses religiosos e disse: olha, vamos fazer o seguinte, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você pode ler isso lá em João capítulo 8, versículo 7, fala sobre isso. Então quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Tá tudo certo. Todo mundo saiu. Baixou a cabeça, saíram os religiosos. Jesus vira para aquela mulher adúltera. E o texto sagrado diz, olha só como é forte. Versículo 10.
Jesus faz essa pergunta para a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Está aí o versículo 11, pode colocar aí. Nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse foi o maior ato de compaixão com o próximo. Ele poderia acusar, julgar, apontar o dedo, condenar. Mas ele deu a compaixão. Que exemplo, né? Por isso que antes de criticar alguém, antes de julgar, antes de acusar, condenar, dê a compaixão. E eu quero deixar bem claro que a compaixão não é ignorar o pecado, né? Mas é você não desistir do pecador. E foi essa lição, foi esse princípio que Jesus deixou para todos nós. Será que você vem praticando a compaixão com o próximo? Porque é plantar para colher. Você que é aquela pessoa perfeitinha, às vezes muito religiosa, fanática, bitolada, desculpa, não estou querendo te ofender, mas abrir os seus olhos. Que gosta de condenar, julgar os outros, porque às vezes conhece mais a Bíblia do que os outros, ou porque tem mais experiência, ou porque já passou mais situações do que os outros, e às vezes você não percebe, mas você se sente superior às outras pessoas, e fica aí julgando, condenando, mete a boca em todo mundo. Cadê a compaixão, hein, cristão? Pense nisso. Olha o exemplo de Jesus. Olha o exemplo de Jesus. Ah, mas você quer que eu concorde com os erros? Não, Jesus não concordou com o erro dela. Mas Jesus tirou o peso. A vida já está tão pesada. E você vai ficar colocando esse peso nos outros. É igual a mãe quando falta sabedoria e fica falando para o filho: você não presta para nada, você é isso, você é aquilo. Que as palavras têm poder, principalmente de uma mãe que tem autoridade espiritual. O patrão sobre o funcionário sobre o patrão. Pense nisso. Não é fácil lidar com o ser humano. Não é fácil lidar com o ser humano. Ainda mais que as pessoas são diferentes, né? Personalidades diferentes. Mas você pode quebrar o gelo. Você pode quebrar outra pessoa demonstrando compaixão. E se eu não receber compaixão em troca? Você tem a compaixão de Jesus. E você que está aí do outro lado, acompanhando esse devocional, e às vezes não se perdoa, você não tem compaixão consigo mesmo, por erros. E Jesus já mostrou compaixão, ele está dizendo para você: vai, não peques mais, e você fica aí se condenando, fica aí falando com seus monstrinhos. E às vezes, esse princípio que se chama compaixão, que Jesus nos ensinou, você tem que aplicar é para você. Pare de ficar se cobrando, pare de ficar colocando peso, cobrando muita perfeição. Você não é perfeito. E Jesus sabe disso, por isso que ele não coloca peso em você. Quem coloca peso é a religião, os religiosos, pessoas, o ser humano, o sistema, isso, aquilo. Mas Deus não. E eu queria fazer essa oração por você, que se sente pesado, que às vezes não está aplicando a compaixão consigo e nem com seus. Quando eu falo com seus, familiares, amigos. Porque às vezes você quer aplicar compaixão com um morador de rua, que está certíssimo. Às vezes você quer aplicar compaixão com alguém que você não conhece, e está certo, você tem que ajudar mesmo. Se está no teu alcance, faça o que tem que ser feito. Mas às vezes você não aplica compaixão com seu amigo que está aí do seu lado. Às vezes você não aplica compaixão com alguém que está dentro do seu lar, com alguém que trabalha do seu lado no dia a dia com você. Desculpa, isso não é compaixão. Isso não é o cristianismo. Então vamos orar para que este princípio esteja dentro de nós. E uma vez estando dentro de nós, vamos aplicando.
E quem vive com propósito, com certeza vai ter este princípio, que se chama compaixão. Feche os seus olhos. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 30 segundos. Coloca aí nos comentários o seu nome, o nome de um familiar que você quer incluir, ou o nome de uma pessoa que você quer dar compaixão, perdoar. Poxa, você queria ter mais condições para ajudar, essa pessoa está precisando de ajuda. E o fato de você colocar o nome dela, você já está demonstrando, já está aplicando o princípio de hoje chamado compaixão. Coloca aí o nome. Coloca o nome dele, coloca o nome dela, é um familiar, é um parente, é um amigo, é um colega. Coloca aí. As pessoas já estão colocando aí, ó. Só falar já começa a disparar. Coloca aí, já vamos incluir para a oração essas pessoas, porque orar também é dar compaixão. Às vezes você não pode fazer muito pela pessoa, mas você não tem noção como o poder da oração pode salvar ela, como o poder da oração pode proteger ela, pode livrar ela, pode abrir portas para ela, pode salvar ela. E quando você ora pelos seus ou pelo próximo, você está praticando este princípio, que se chama compaixão. Vamos orar? Vamos unir a nossa fé? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, no devocional de hoje nós aprendemos mais um princípio com o nosso mestre, o princípio da compaixão. Aprendemos com o Senhor, que viveu na terra e demonstrou compaixão com o próximo. E eu oro por esta criatura que às vezes se esfriou tanto, devido às decepções que ela teve com o ser humano, que ela se fechou. E não tem mais aplicado a compaixão. Às vezes a compaixão é com ela mesma. O sentimento de culpa por um erro, por algo que ela fez, colocou muita coisa a perder, acabou prejudicando alguém, e ela não se perdoa, não aplica compaixão com ela mesma, ela não está conseguindo, ela fica carregando esse peso, esse fardo. Liberta ela, meu Deus. Fortalece. Seja curado dessa acusação que está deixando você enfermo. Seja livre desse peso, dessa angústia. Todos os nomes que foram colocados aí nos comentários, meu Deus. Visita uma por uma, ainda que eu não tenha nem ideia o que essa pessoa está passando, só sabe. Então livra, proteja de todo mal. Mas que esta criatura tenha a resposta dessa oração. Que este sábado seja iluminado em tudo que ela fizer, pois nós te agradecemos. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Você crê no poder da oração? Respire fundo. E faça um propósito com Deus, como o devocional diz, né? Manhã com propósito. Já coloque em prática o princípio de hoje que aprendemos com Jesus, a compaixão. E hoje, às 18 horas, finalizamos essa série, hein? Os 12 princípios que aprendemos com Jesus para viver com propósito. Será muito especial, finalização. E lembrando que todos os princípios da semana que nós já tivemos está aqui no nosso canal do YouTube. Se você não assistiu algum, assista, anota e comece a aplicar isso no seu dia a dia. Vai agregar muito na sua vida, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, embaixo aí está escrito inscreva-se. Inscreva no nosso canal, você estará recebendo mais conteúdos como este para somar em todos os setores da sua vida, tá bom? E deixa um like aí, um joinha, porque aí o algoritmo do YouTube vai entregar essa mensagem para outras pessoas que precisam aplicar a compaixão. Então, dá um joinha aí, eu tenho certeza que vai cooperar para que a mensagem de Cristo chegue para essas pessoas. Que Deus ilumine você e sua família. Um ótimo final de semana. Muito obrigado pelo carinho. E tchau, gente. Deus abençoe. Um ótimo sábado.